Oi, pessoal, Romualdo aqui. Se você chegou até esse áudio, significa uma coisa: você não desistiu. Se você ouviu os outros áudios, talvez tenha ficado desconfortável, talvez tenha questionado, mas você, de alguma forma, desejou continuar. Isso já diz muito sobre quem você é. Mas antes de começar, eu quero compartilhar algo que recebi essa semana. É um depoimento de um psicólogo de 23 anos de carreira, pós em neuropsicologia e está cursando neurociência. Ele disse que participa dessas operações há 8 anos e eu quero ler a mensagem na íntegra. Olá, Romualdo. É um prazer te conhecer. Tenho escutado seus áudios e confesso estar admirado pela sua iniciativa. Participo dessas operações há mais de 8 anos, sou psicólogo há mais de 23 anos de carreira, com pós em neuropsicologia e estou cursando também neurociência na PUC. Posso afirmar pela minha base de ensino que gostei muito do que você entrega. Venho analisando cada áudio que você compartilha no grupo. E como recebemos diversas vezes promessas de pagamento, instintivamente rejeitamos de cara algo novo. Esse modelo é chamado de condicionamento aversivo crônico. Basicamente, após 8, 10, 13, 20 anos de reforço negativo, datas que não se cumprem, promessas que falharam, nosso cérebro se reconfigura para rejeitar automaticamente qualquer promessa de melhora, mesmo que genuína. É proteção neurológica, é sobrevivência. Mas o que você está fazendo é diferente. Você não está prometendo datas. Você não está prometendo transformação milagrosa, mas você está oferecendo ferramentas neurológicas para que cada um tire suas próprias conclusões. Não é ideologia, é educação sobre como a mente funciona. Você não está forçando uma visão, você está oferecendo uma terceira via onde a pessoa pode estudar, questionar e tirar suas próprias conclusões, longe da pressão e aceitar a ideologia de uns ou de outros. Pela minha formação clínica, posso dizer, não houve sequer uma tentativa sua de forçar vendas ou enganar através de estudo neurocientífico, algo muito comum hoje em dia, meu caro. Pelo contrário, você emprega coerentemente os princípios de neurociência de forma ética e genuína. Você tem meu respeito completo. Conte comigo para desenvolver projetos, estou à disposição e continue com esse trabalho. Uma última coisa que percebi é importante. Você emprega sua energia para aqueles que querem avançar, não para convencer os que querem ficar na negação. Isso é sabedoria, porque derramar energia em quem não quer é apenas desperdício neurológico e emocional. Um forte abraço, estamos juntos até depois do fim. Pessoal, é uma mensagem realmente maravilhosa. Fiquei muito feliz de ler essa mensagem de um profissional tão qualificado, com mais de 23 anos de experiência, e isso me deixou realmente muito feliz. E agora eu quero que vocês percebam algo. Entende por que eu compartilho isso? Sim ou não? Porque tudo que você está sentindo, aquela rejeição automática a qualquer coisa nova, isso não significa fraqueza, isso aí significa proteção neurológica legítima, porque você foi testado dezenas e centenas de vezes e o seu cérebro, ele aprendeu que promessas é igual a dor, como eu disse no áudio anterior. Então agora qualquer promessa ativa aquele mecanismo de defesa, ele ativa aquele mecanismo de rejeição. É exatamente o que o psicólogo descreveu acima, não é paranoia, é neurobiologia. E nesse áudio eu não vou te dar mais informação, se é que eu tenho entregado só a informação. Porque informação você encontra em qualquer lugar, grátis, de alta qualidade, por sinal. O que eu vou fazer aqui é diferente. Eu vou contar uma história, vou fazer você reconhecer algo sobre você mesmo e no final vamos fazer junto algo que nenhum áudio de data de pagamento consegue fazer por você. Então, sente aí, porque isso vai mexer com você profundamente. Por que você entrou e por que você ficou? Preste atenção nessa história. Antes de contar uma história legítima, que eu vou dar um pseudônimo, Davi, eu preciso te mostrar algo que vai explicar basicamente tudo.
Tem um pescador chamado Robert Cialdini, neuropsicólogo. Eu fiz um curso com esse camarada e confesso que eu fiquei, digamos assim, perplexo pela forma como ele aborda os conceitos neurofisiológico, neurocomportamentais, e eu percebi que eu não sabia nada. Eu não sabia nada. É engraçado, eu gosto desse desafio. Eu gosto de alguém me mostrar que eu não sei nada, porque isso me faz buscar realmente crescer e evoluir. Nós estamos na Terra para isso. Só estamos aqui para ser piso morto para ninguém, né? Cialdini é considerado um dos maiores estudiosos da influência e decisão humana do mundo na atualidade. Se você quiser conhecer, acesse o canal dele no YouTube, você vai ter acesso ali vários conteúdos incríveis e transformacionais, transformadores. Ele é um experimento, ele fez um experimento eh, que é ao mesmo tempo assustador e poderoso, né? Cialdini, ele foi para uma comunidade na Califórnia, e fala isso no YouTube. Qual que é o objetivo? Colocar placas feias, muito feia, no jardim das casas. E a placa dizia: dirija com segurança. Era uma placa tipo aquelas de campanha pública, grande, feia, que ia basicamente destruir toda a estética do jardim. Cialdini foi batendo de porta em porta e perguntando: oi, tudo bem? Temos uma campanha sobre segurança nas ruas. Você toparia colocar essa placa feia no seu jardim para promover direção segura? Resultado: apenas 1% das pessoas disseram sim. 99% disse não. Normal, ninguém quer uma placa feia destruindo seu jardim. Porém, agora vem a parte que muda tudo. Por isso que eu gosto de estudar a mente humana e é por isso que eu estudo há tanto, há mais de 2 décadas. E eu gosto muito desse assunto e cada vez que eu estudo, mais eu percebo que eu não sei nada. Uma semana antes de perguntar sobre a placa, Cialdini foi para uma área diferente, um bairro novo, mas ali próximo, digamos assim, daquela vizinhança, um bairro próximo da vizinhança. As mesmas pessoas, o mesmo jardim, né? Mas dessa vez ele fez a pergunta diferente. Oi, tudo bem? Tem uma pergunta rápida. Você é a favor de segurança nas ruas? Você apoia a direção segura? Resultado: 85% das pessoas disseram sim. Claro que sim. Quem é contra a segurança? Ninguém. Uma semana passa, nada demais. A pessoa volta à vida normal, esquece da pergunta. Cialdini volta a mesma pessoa. Oi, você se lembra? Uma semana atrás você disse que era a favor de segurança nas ruas. Pois bem, estamos colocando placas. Você toparia colocar uma no seu jardim? 85% das pessoas disseram sim. Lembrando, a mesma placa feia, horrorosa, nada mudou, só mudou que agora era consciente com o que eles haviam dito. Entende o que Cialdini descobriu? Não é sobre a placa, não é sobre a lógica, é sobre identidade. Quando você pergunta, você é a favor de segurança, você não está perguntando sobre uma placa, você está perguntando quem você é como pessoa. E quando a pessoa responde sim, eu sou a favor, claro, ele está fazendo um pré-comitem de identidade. Ele está dizendo: eu sou o tipo de pessoa que se comporta com segurança, pode confiar. E aí, uma semana depois, quando você volta com a placa e diz: você quer ser consistente com quem você é? É? Aí a pessoa não pode dizer não sem quebrar aquela identidade do início da conversa. Porque ninguém quer ser inconsistente, ninguém quer parecer hipócrita e mentiroso. Agora presta atenção no que eu vou revelar aqui. Quando você entra nessas operações, há tantos anos, alguém fez uma pergunta implícita: você quer melhorar de vida? Você quer ajudar a sua família? Você quer ser parte de algo maior? Qual foi a sua resposta? Sim, para todas. Aquela resposta sua foi pré-comitente de identidade. Você, você se disse: eu sou o tipo de pessoa que busca melhorar. Eu sou o tipo de pessoa que quer ajudar o próximo, fazer algo para alguém, ajudar meus parentes. Aí começaram as datas, começaram as promessas, começaram os áudios. E seu cérebro, para ser consistente com aquela identidade que você havia assumido, continuou
acreditando. Porque admitir que era tudo mentira significaria admitir: eu sou uma pessoa idiota. Eu sou uma pessoa que se deixou ser enganado. Eu sou uma pessoa que não questiono nada, vou pelo impulso. Como eu posso ser burro? E ninguém quer essa identidade para si próprio. Ninguém quer ser chamado de burro, idiota ou acreditar que você se permitiu ser enganado. Você já foi enganado por alguém? Como que foi a sua sensação? Qual foi a sua reação? É horrível. Mas aí você ficou por, sei lá, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos nisso tudo. Eventualmente, os anos passaram, as datas não se cumpriram, a proteção neurológica ativa, e você faz uma mudança de identidade, de eu sou uma pessoa que acredita e constrói, para eu sou uma pessoa que foi enganada e agora desconfio de tudo. Ambas as identidades te aprisionam. Sabia disso? Ambas elas te aprisionam. Mas tem uma terceira identidade, uma que você ainda não abraçou, que é a que eu tento falar e explicar para vocês o tempo todo nesses áudios. Eu sou uma pessoa que aprende, eu sou uma pessoa que questiona, eu sou uma pessoa que estuda sem julgamento até formar minha própria conclusão. Não é acredito em tudo, não é, por exemplo, desconfio de tudo, mas eu estudo e eu decido. Essa é a terceira via. Entende? É o que eu estou colocando na sua mão. A terceira via. Não é a ideologia que foi forçada em você, que é uma promessa de riqueza rápida. Entende? E não é a contra-ideologia que você adotou por proteção, que tudo isso é mentira, mas é uma postura de investigação genuína. E quando você assume essa identidade, eu sou alguém que estuda e conclui, tudo que vem depois vai fazer mais sentido para você. Porque agora você não está pedindo a ninguém que acredite. Você simplesmente está oferecendo o quê? Ferramentas para você mesmo explorar aquilo que recebe. Olha a diferença, percebem? Porque, veja bem, você sabe o que eu observei nessas operações? Vocês sabem? Provavelmente não, né? Se bem que eu já compartilhei algumas delas aqui. Tem gente que entra aqui, literalmente entra nessas operações como uma pessoa. E tem gente que entra aqui como um jogador. A maioria entraram como uma pessoa, inclusive eu, tá, pessoal? Inclusive eu. A diferença é bem simples. Aquele que entra como uma pessoa está esperando alguém salvar ele. Agora o jogador não, ele observa o tabuleiro, né? A pessoa, ela quer a resposta pronta. O jogador quer entender o jogo. Agora eu não estou aqui para julgar ninguém. Ambos entraram aqui por algum propósito. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Qual desses dois você se enquadra atualmente? Qual? Seja sincero com você, pelo menos uma vez na vida. Vamos lá. Você está me escutando agora, então você já é um mínimo que ser curioso, de curioso. Mas curiosidade sem ação é entretenimento caro, tá, pessoal? Já falei isso várias vezes em outros áudios. Então a questão é, você quer ser o espectador do jogo ou você quer ser o jogador? Lembra que eu sempre disse? Entre no jogo, joga o jogo e saia do jogo. Porque se você é o espectador, tudo que vou falar agora não vai mudar absolutamente nada na sua vida. Você vai escutar, vai concordar e vai voltar para a mesma vidinha de sempre, sem culpa, sem julgamento. Ah, é assim mesmo, deixa assim. Mas se você é um jogador, mesmo que pequeno, mesmo que iniciante, então o que vem agora vai fazer realmente sentido para você, tá? Preste atenção nessa história que eu vou contar, tá? E, e no finalzinho eu vou revelar algo aqui. Tinha um garoto chamado David, eu tinha 12 anos, e você sabe que a maioria dos garotos de 12 anos fazem, né? Videogame, amigo, namorada, bagunça. Mas David não, ele acordava às 5 da manhã todo santo dia, sem falta. 5 da manhã, enquanto os amigos estavam lá dormindo, ele treinava, ele estudava, ele lia livros sobre estratégia, ele analisava o adversário como se fosse textos antigos. Parecia uma alma velha num corpo de criança, né? E ele dormia cedo, 9 horas estava na cama.
Ele fez isso por 15 anos. 15 anos. Isso dá mais ou menos 16.425 horas. E é 8 anos de uma vida, se você contar só as horas de preparo. É muita coisa, gente. 8 anos trabalhando sem recompensa direta, enquanto muitos dormiam, enquanto muitos festejavam, muitos se divertiu. David estava lá, treinando. Você já parou para pensar no que significa treinar por 15 anos? Não é só músculo, é programação neural, é cérebro reconfigurando, é instinto que não é acidental, é calculado. David via padrões que outros não conseguiam ver. Reações, todas elas tinham sido já experimentadas 10.000 vezes. Tudo era automático, mas automático da forma certa. Aí vem um contexto. David não treinava por diversão. Tinha uma competição, uma que importava realmente, que era um campeonato nacional. E o vencedor ia ter representação do país, patrocínio e vida mudada financeiramente. 15 anos apontando para um único dia. O único momento, uma semana antes, seu técnico chama David e fala assim: "Você está pronto, garoto, melhor do que qualquer pessoa que eu já treinei. Você é superior a qualquer uma delas. Você vai vencer." David dormiu bem aquela noite, porque ele sabia, ele tinha feito trabalho de casa. Dia da competição, ele entra na arena, seu adversário, um cara com 5 anos apenas de experiência, David com 15 e ele com 5, puxa vida, parecia fácil demais. Primeiro round, David domina, técnica perfeita, ponto para David. Segundo round, David segue vencendo, pontuação, claro. Todos ali pensando, essa David levou de cara. Porém, no terceiro round, tudo muda. Adversário cai sobre ele com uma estratégia que David nunca havia visto. Não era técnica, era força bruta combinada com flexibilidade. David nunca treinou para isso. Por quê? Porque ninguém treina para tudo, pessoal. Ninguém pode treinar para tudo. A gente só tem uma vida. Aquele adversário lá, ele havia desenvolvido uma especialização exatamente em destruir o estilo de David. E resultado, David perdeu completamente, humilhadamente, medalha de ouro para o outro, 15 anos de sacrifício, zerados em 15 minutos. David saiu daquele estádio destroçado, chorou, gritou, xingou, questionou a Deus. Por quê? Por quê? Por quê? Fiz tudo certo, me preparei mais que ninguém. É exatamente o que você está sentindo agora, não é? Aquele desapontamento crônico, aquela raiva, aquela sensação de fiz tudo certo e ainda assim perdi. Agora vem a parte que ninguém vê na história. 3 meses depois, David começa a competir de novo em outra categoria. E algo estranho acontece. Ele começa a vencer consistentemente. Mais que ganhar, ele começa a dominar. Por quê? Porque naquele terceiro round, onde ele perdeu o seu corpo, ele aprendeu algo. A estratégia que havia destruído ele era agora conhecida. Ele tinha a memória sinestésica daquela coisa. Então, quando vinha o adversário e começava a mostrar sinais daquela estratégia, o seu corpo já sabia a resposta. Ele não havia apenas perdido, ele havia o quê? Evoluído. Aquele rival que o venceu, sabe? Aquele que venceu. Você sabe o que aconteceu com ele? Ganhou a medalha de ouro, ficou feliz, foi embora festejar com os amigos. Aí 2 meses depois descobriram que ele havia treinado de forma irregular. Tinha alguns apoios que não eram, vamos dizer, legítimos. E daí ele foi desclassificado, a medalha foi anulada. Aquela vitória que parecia tão real nunca existiu de verdade. Enquanto isso, David, que perdeu, continuou o quê? Se preparando, continuou evoluindo. 5 anos depois, David era o tricampeão invicto naquela categoria. Não porque venceu naquele dia, mas porque perdeu naquele dia e aprendeu e não parou. Enquanto seu rival ficou conhecido como trapaceiro, sua vitória virou sinônimo de fraude, ninguém lembra o nome dele positivamente. E aqui, agora, eu vou fazer você reconhecer algo. Primeiro, quero que você concorde com uma coisa.
A maioria das pessoas não está preparada para o que diz estar preparado. Você concorda? Sim ou não? Pense em você mesmo. Pense em 10 pessoas que você conhece nessas operações. Eles estão preparados financeiramente? Eles foram educados sobre mentalidade? Sobre blindagem emocional? A resposta, obviamente, é não. Você concorda? Então, pronto, você já fez sua primeira concordância comigo. Segundo reconhecimento, se você tivesse recebido aquele dinheiro no dia que esperava, quando estava desprevenido, sem mentalidade, sem rede de proteção, você estaria melhor ou pior hoje? Seja honesto. Pior, certo? Você teria gasto em pânico? Ou congelado em medo? Ou sido enganado e perdido tudo? Ou pior, teria destruído a sua própria família ou a vida? Concorda comigo? Pronto, segunda concordância. Terceiro, os últimos anos que você sofreu nessas operações, aquele desapontamento crônico, aquela raiva, aquelas datas que não cumpriram, tudo isso mudou algo em você. Não é fácil de admitir, mas sim, mudou. Você está diferente agora, você é diferente agora. Você não acredita em qualquer promessa que houve, você questiona, você pesquisa, você é mais duro, mais cético, menos inocente. Isso ruim ou o contrário disso é exatamente o que você precisava. Você concorda que isso foi de alguma forma necessário? Sim ou não? Pronto, terceira concordância. Agora, e isso é importante, e eu vou fazer uma observação sobre o mundo, não sobre você especificamente, mas sobre o mundo. Vamos lá. É fascinante, né, como muita gente que experimenta grandes decepções, 13 anos de decepção, no seu caso, dessas operações, essas pessoas se dividem em 2 grupos. Eu peço que você anote aí os 2 grupos. Primeiro grupo, eles ficam amargos, eles culpam Deus, culpam o sistema, eles dizem tudo é mentira e vive o resto da vida desse jeito, doentes, doentes. O grupo 2, eles reconhecem que aquele sofrimento tinha um certo propósito e não foi justo, não que foi fácil, mas que teve um propósito. Sabe aquele Zé do áudio que fala assim: "Estamos por um triz de receber as operações"? Pode fazer os aumentos aí, pessoal. Vamos fazer os aumentos aí, que falta um triz aí para a gente receber. Já foi no banco, já assinou tudo, tá quase. Em nome de Yeshua HaMashiach, tá quase aí. Outros falaram: "Ah, vamos fazer um projeto saindo do sufoco, porque a minha operação em particular tá tudo pronto, tudo certinho. Mês que vem você recebe". Aí vai lá e investe o que tem e o que não tem, acreditando. Mas isso teve um propósito na sua vida. Você conseguiu identificar charlatões, mentirosos e aproveitadores, enganadores. Foi bom essas pessoas. Como eu disse nos áudios que eu gravei passado, sobre a importância dos seguidores. Quantas pessoas seguiam Jesus que, no final das contas, crucificaram ele? Foi importante, sim, elas não tinham crucificação, olha você vê. Essas pessoas foram importantes para você amadurecer e reconhecer que você precisa estudar e criar para si próprio, ah, uma mentalidade blindada para não cair no conto do vigário quando tiver com dinheiro na sua conta. Por mais tentador e convincente que seja a pessoa do outro lado, você vai pensar 1000 vezes. Agora, se você não aprendeu nada com isso, aí, meu amigo, minha amiga, eu sinto muito. Eu não posso, não tenho nada para te dizer. Para você, não. E agora eu não estou falando sobre você, estou falando sobre o mundo. Qual desses grupos você acha que vai estar à frente 99,99% quando as coisas realmente mudarem? Qual desses 2 grupos você acha que vai prosperar? Qual desses grupos você acha que vai ter paz? Você concorda comigo? Sim ou não? Porque se você concorda, você já tomou uma decisão.
sem eu ter forçado nada, mas você concorda? Sim? Agora eu vou explicar, quero que você preste bem atenção nisso aqui, que eu vou explicar algo que pouquíssimas pessoas entendem. Tem um modelo chamado PCP, P de percepção, C de contexto e P de permissão. E é assim que qualquer comportamento humano muda, tá? Isso aqui é um padrão. Seja em uma manipulação, seja em uma transformação genuína. Eu vou usar você que me escuta como exemplo. A sua percepção, quando você entrou nessas operações, você via assim: vou receber esse dinheiro em tal data, vou resolver minha vida, vou ajudar as pessoas ao meu redor. Isso era uma percepção bonita, ingênua, mas percepção. Aí 10 anos se passaram, datas não se cumpriram. Agora a sua percepção ela mudou. Ah, isso tudo é mentira. Ninguém sabe de porra nenhuma, ninguém sabe de nada. Promessas não significam mais nada. Não acredito em mais nada. E isso também é uma percepção. Só que é uma percepção que oposta. E sabe o que é engraçado nisso, pessoal? Ambas as percepções podem estar erradas, porque a verdade não é tudo é verdade e não é tudo é mentira. A verdade é, isso é mais complicado do que eu pensava. E a complicação não é culpa minha, mas agora é responsabilidade minha entender. Uau! É sua culpa agora. Agora é sua culpa se você não assumir a responsabilidade por entender todo esse processo. Agora é sua responsabilidade. Agora é sua culpa. E aí? Como que você lida com isso? Porque ninguém te ensinou nada sobre, ninguém ensinou para nós procedimentos sobre mentalidade dessas operações. Ninguém ensinou. O seu contexto, vamos lá, você estava em contexto de esperança, certo? Vou ficar rico, isso é certo, é só esperar, eu orei, Deus confirmou, isso é promessa de Deus. Esperança. Aí o seu contexto de repente muda para estou sendo enganado, isso é um jogo, ninguém se importa, Deus não habita em onde há confusão. O contexto final, vou ficar desapontado e só vou esperar pelo próximo golpe. Eu escutei isso, gente. Ambos os contextos, eles não te servem para nada. O contexto correto é: estou em um jogo de xadrez. O jogo está acontecendo. Ninguém vai me avisar quando é minha vez. Eu preciso aprender as regras do jogo enquanto ele está acontecendo. A responsabilidade é toda sua. E aí, de repente, vem a permissão. Esse ponto é o mais importante. Enquanto você estava na percepção e contexto de esperança, qual era a sua permissão? Sabem disso? Eu acredito que seja assim, eu vou sentar e esperar, porque isso é justificado. Só que aí você mudou para a percepção contexto de desapontamento, e a sua permissão virou: eu posso desistir a hora que eu quiser, porque é justificado. Afinal, foi tudo mentira, isso não vai acontecer. Ou se acontecer um dia, que aconteça. Mas qual deveria ser de fato a sua permissão agora? Sabe me dizer? Vamos lá, eu tenho permissão para me preparar. Eu tenho permissão para me preparar. Eu tenho permissão para aprender algo novo. Eu tenho permissão para evoluir. Porque independentemente do que acontecer ou não, isso vai me beneficiar. Conhecimento nunca é demais. Viu só a diferença, pessoal? A mudança não é dramática, é apenas nova percepção, novo contexto e uma nova permissão que de repente você se move diferente. Isso aconteceu comigo, com essa pessoa que estávamos falando aqui. E agora eu vou contar uma verdade que pouquíssimas pessoas estão dispostas a ouvir. E eu sei disso, baseado com as pessoas que eu conversei. Tudo que você faz hoje, as escolhas, os medos, as reações, tudo vem de uma criança. Sabia disso? Uma criança de 8, 9, 10 anos, que escreveu lá
ela traz um contratozinho consigo mesma emocionalmente, mentalmente, dizendo assim: para eu me sentir seguro, eu preciso fazer isso. Para ter amigos, eu preciso fazer isso daqui. Para receber recompensa, deixa eu ver, eu preciso fazer isso aqui. E essa criança colocou esse contrato em uma mochila e carregou para a vida inteira. Você não percebe, mas ela está aí, governando cada decisão que você toma, cada medo, cada reação. Tem um formato para isso, chama Triângulo do Desenvolvimento Infantil. 3 lados. O primeiro lado são os amigos. Quando você era criança, o que você tinha que fazer para fazer e manter amigos, vocês lembram? Vamos dar um exemplo aqui. Teve alguns que era fazer graça, né, capetar, né, fazer bagunça, virar mortal na sala, né, jogar giz na professora, bolinha de papel molhado na caneta. Outros era ser bem comportado, silenciosa, estudiosa, para ganhar a atenção da menininha bonitinha. E outros era ser forte, né, o parrudo, o briguento, onde as pessoas tinham medo e queriam estar perto para proteção. E aí, logo em seguida vem a segurança, né. O que que você tinha que fazer para se sentir mais seguro? Você lembra quando era criança? Meu filho, ele treina jiu-jitsu, tá na faixa amarela ponta preta. Ele falou assim: "Pai, na minha sala eu sou o mais graduado no jiu-jitsu. E os amigos meu, fala que eu sou mais forte e tal". Aí eu fiz um teste psicológico com ele, que eu não vou falar aqui, é coisa de pai e de filho, não se intrometa, tá. E agora ele pensa completamente diferente, né. Eu entrei nas artes marciais, eu tinha 11 anos, ele entrou, ele tinha 6 anos, ele entrou 5 anos antes de mim. E então, assim, eu tenho uma experiência legal com tudo isso. Meu sensei foi aluno do Li Hongqi, discípulo do Ip Man na China. Então eu aprendi muitos conceitos, de se comportar, né, de agir e tal, com o chinês Li Hongqi. Não diretamente a ele, mas diretamente com o meu sensei, que hoje tem 9, acho que ele é nono dan, 9 vezes faixa preta. Então assim, na época de escola a gente achava que era o Rambo, né, o Chuck Norris, andava reto assim, uau, o cara é brabo, né, e não era nada, né. Para alguns, pessoal, a segurança estava relacionada a abraço de um pai, de uma mãe no fim do dia, outros era verificar se o pai tinha bebido demais quando chegava em casa. E tem uns que era hipervigilante, né, estava sempre atento e tal. E aí vem o lado da recompensa, o lado 3. Que você tinha que fazer para ganhar recompensa, vocês lembram? Para ganhar amor, atenção, aprovação. Alguns tirar nota boa, né, sucesso, outros era sofrer em silêncio, via as coisas e ficava em silêncio, era uma forma de sacrifício. Para outros era ser visto, né, estar em primeiro lugar, queria estar em primeiro lugar, tudo, validação. E sabe o que que é louco, pessoal? Essas 3 coisas, amigo, segurança, recompensa, elas se conectam e elas formam ciclos. E aqui está a observação: 90% das pessoas estão vivendo suas vidas adultas governada por um triângulo infantil. Uau! Isso não é especulação, isso é comprovação documentada em laboratório. A mulher na sua empresa que está sempre tentando ser vista, que não consegue ficar quieta em uma reunião. Hum? É uma criança que aprendeu: se eu não estiver em primeiro lugar, não existo. É um homem no seu trabalho que congela quando há conflito. Ele foi uma criança que aprendeu: se eu ficar pequeno, ninguém me machuca. Aquele cara agressivo que domina as reuniões, que precisa sempre ganhar. Ele era o quê? Uma criança que aprendeu: se eu não ganhar agora, eu não estou seguro. E você? Qual é o seu triângulo? Porque, veja bem, aqui está o segredo. Se você entender o seu triângulo, você entende por que você entrou nessas operações. Você entende por que esperou tantos anos. Você entende por que você não saiu e desistiu antes.
Você vai entender também por que que agora você está ouvindo esse áudio. Porque esse triângulo, ele escreve o seu roteiro de vida. Mas, e isso é importante, você não é vítima dele. Você apenas não estava consciente dele, não sabia, não conhecia. E a partir do momento que você ouve o triângulo, que você ou vê operando, você enfraquece o poder dele. Entende? Porque você ouve a voz de uma criança dizendo: preciso fazer isso para estar seguro. E você reconhece: ah, isso é a criança que eu era. Nada é você adulto. É a criança que está tentando proteger você. É interessante isso, né? Agora eu vou fazer um exercício com você e eu preciso ser claro. Isso não é mágica, tá, pessoal? Você não vai ouvir isso e acordar amanhã milionário, ok? O que vai fazer é, digamos, reprogramar o seu sistema nervoso para que quando a oportunidade vier, e ela vai vir, você esteja pronto. Diferente de Davi que perdeu, você não precisa esperar uma derrota para evoluir. Você pode escolher evoluir agora, deliberadamente. Tá comigo? Bora? Vamos lá. Eu quero que você feche os olhos. Se está dirigindo, passa, faz depois, tá? Mas se você pode agora, feche os olhos. Respira fundo. Você vai puxar o ar 4 segundos. Você vai contar 4. Você vai segurar contando 4 o ar. E você vai soltar contando 6. Pegou a visão? Vai respirar fundo contando 4. Vai segurar. Conta 4 segundos. E vai soltar contando 6 segundos. Você vai fazer isso 5 vezes. E eu vou contar. Inala. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. Solte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Novamente. Inala. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. Solte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais uma. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. Solte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Continua respirando assim 5 vezes sozinha. Perfeito. O que você acabou de fazer? Sabe me dizer? Você ativou o seu sistema parasimpático, aquele que te tira do modo de sobrevivência, amígdala ativa cortisol alto e leva para o modo crescimento. Pré-frontal ativa DHA alto. Isso não é espiritual, isso é neurobiologia pura. Vamos para outro estágio, pessoal. Feche os seus olhos, tá? Agora eu quero que você reconheça. Você está vivo, você tem corpo, você tem mente, você tem tempo. Tudo que você perdeu nessas operações, tempo, dinheiro, esperança, você ainda tem. Os que desistiram, que ficaram amargos, que se suicidaram, que perderam tudo, você não. Você está aqui, respirando, ouvindo. Reconheça isso. Agora reconheça algo ainda mais importante. Você foi testado por diversos anos e não desistiu completamente. Você pode estar cansado, pode estar amargo, pode estar com medo, frustrado, decepcionado, mas você ainda está aqui, escutando esse áudio. Isso é resiliência. Você é mais forte do que pensa. Reconheça isso também. Agora vem a parte que vai mexer com você. Cada data que falhou foi uma vitória disfarçada. Por quê?
Porque você não foi destruído por um dinheiro que você não sabe gerenciar. Cada promessa que não cumpriu te protegeu de um colapso. Por quê? Porque se você tivesse recebido, você teria perdido tudo. Cada amigo que te traiu te ensinou quem você realmente é. Por quê? Porque agora você sabe em quem confiar e em quem não confiar. Cada momento que você chorou e perguntou por que Deus, você estava sendo forjado. Por quê? Porque aquele sofrimento, ele reconfigura sua mente. Ele te deixa imune a bullshit. Você não estava sendo punido. Você estava sendo preparado, assim como David. Ele não perdeu porque era fraco, ele perdeu porque o universo estava mostrando. Aqui está o que você não sabe, agora aprenda. E ele aprendeu, e 5 anos depois ele era invicto, porque o sofrimento havia removido a ilusão. E você, qual é a sua ilusão? Agora eu quero que você diga algo mentalmente, em voz alta. Pode ser, se você tiver em um lugar público, mentalmente. Se tiver um lugar aberto, fechado, na sua casa, pode dizer em voz alta. Mas diga: obrigado pelas datas que não se cumpriram, obrigado pelo sofrimento que me preparou, obrigado pela derrota que me forjou, obrigado por tudo o que passou, porque agora eu sou David, agora eu estou pronto. Diga-me de novo mais forte: obrigado pelas datas que não se cumpriram, obrigado pelo sofrimento que me preparou, obrigado pela derrota que me forjou. Porque agora eu sou o David, agora eu estou pronto. Mais uma vez, pessoal, eu sou o tipo de pessoa que aprende com a adversidade. Eu sou o tipo de pessoa que não desiste. Eu sou o tipo de pessoa que vê um problema e estuda até entender. Eu sou o tipo de pessoa que está pronto, porque eu fiz o trabalho nos últimos 13 anos, 10 anos, 5 anos. Eu fiz o trabalho. Você sente a diferença? Isso daqui não é autoajuda. Isso é você se reidentificando. Você saiu de vítima e entrou em modo de construtor. Uau! Literalmente, pelo simples ato de dizer em voz alta quem você realmente é. Porque quando você diz quem você é, seu cérebro reorganiza para ser consistente com aquela identidade que você está inserindo. Você vai tomar decisões diferentes a partir de hoje. Você vai estudar diferente, você vai se preparar diferente, porque agora você não está esperando salvação, você está se construindo, se reinventando. Agora, quero ser honesto com você, porque você merece toda honestidade. Tudo que eu falei aqui, os 3 áudios, os 2 áudios anteriores, 3 com esse aqui, tudo pode ser, para alguns, completamente besteira. O movimento pode não vir acontecer, que a gente espera, nesse ano, pode acontecer em 2030, ou pode nunca acontecer. Você teria desperdiçado o teu tempo comigo, certo? Errado? Porque veja só o que você ganhou, você entendeu sua mente, entendeu por que você sofreu e você reconheceu. Você tomou controle de quem você é. Tudo isso vale a pena, independente do movimento financeiro, porque você mudou de verdade. Do contrário, eu estaria vendendo para você ilusão. E eu não vendo ilusão, eu removo ilusão. Você tem basicamente 3 caminhos agora. Você fica como estava, esperando, escutando próximas datas, vivendo no piloto automático do triângulo infantil, sem julgamento. Isso é escolha sua. Segundo caminho, você reconhece que algo mudou, mas não faz nada. Escuta o áudio uma vez, concorda, volta à vida, nada muda, porque reconhecimento sem ação é apenas entretenimento caro. Terceiro caminho, você reconhece que algo mudou e você age, você estuda, você se prepara, você entra no método soberania quântica e você entende de verdade quem você é, como sua mente funciona, como você pode transmutar o trauma em sabedoria. Qual dessas 3 você vai escolher? Você tem basicamente 3 caminhos. 3, ok? 3.
Se você está pensando no caminho 3, eu quero te dizer algo, não é para todo mundo. O método soberania quântica custa R$ 80. Eu sei que você está pensando: "Por que é tão barato se é bom? Deveria ser mais caro". Deixa eu ser claro com você, quanto você gastaria em uma pizza? 60, 80, 100, R$ 120? Quanto que você gasta em um café com alguém? 30, 50? Agora me diga, qual tem mais impacto na sua vida, uma pizza ou entender como sua mente funciona? E tem mais, se você julga que R$ 80 é barato demais para ser bom, ok, eu respeito. Aí eu vou aumentar o valor para você agora, sem problema nenhum, e eu te agradeço por isso. Porque se você acredita que valor é proporcional a preço, se você acredita que algo barato é ruim automaticamente, deixa eu aumentar o valor para você. Afinal de contas, eu tenho conhecimento de prática, eu trabalho com isso há desde 2011, 15 anos. Analista de inteligência de mercado. Sabe qual que é o segredo aqui, pessoal? Não é sobre o preço, é sobre o pré-commitment. Quando você paga, mesmo que R$ 80, você não está apenas comprando um treinamento, você está dizendo: "Eu sou o tipo de pessoa que investe em mim mesmo. Eu sou o tipo de pessoa que estuda, eu sou o tipo de pessoa que está pronta", exatamente como no experimento Cialdini. A placa não era sobre segurança, era sobre identidade. E aqui, R$ 80 não é sobre dinheiro, é sobre quem você realmente é. É sobre você se reidentificar. Porque uma vez que você faz aquele pagamento, uma vez que você toma aquela ação, seu cérebro ele reorganiza para ser consistente com aquela decisão. Uau, podia ter dormido sem essa, hein? E você passa a estudar, a entender e a projetar melhor a sua vida e aquilo que você aguarda. Agora, quanto você perdeu em datas falsas? Diz aí, quantas? Aumentos e aumentos, quanto? Não estou dizendo que você perdeu fazendo aumento, mas tem pessoas que, tá, deixa para lá. Quanto vale a sua paz mental? Quanto vale a sua família inteira tendo acesso aos mesmos conhecimentos que você? Quanto vale virar uma elite da nave SEALs, enquanto 99,99% apenas espera de braço cruzado? Sério, pensa nisso aí, pessoal. Você quer comandar ou ser comandado? Não no sentido arrogante da palavra. Você quer liderar ou ser liderado? Você quer criar ou você quer ser criação de alguém? Porque quando o movimento realmente acontecer, regulatório, institucional, financeiro, enquanto 99% das pessoas congelarem medo, que vai acontecer isso, é fato, você vai estar pronto. Não porque Deus vai fazer por você. Deus não faz nada para ninguém. Esquece isso. Deus move o mundo quando você não consegue, espiritualmente falando, mover o sobrenatural. O sobrenatural quem move é Deus. O natural quem move é você. E por que que você não faz o natural para receber o sobrenatural transformado? Tudo que é ligado na terra é ligado no céu, o que é ligado no céu é ligado na terra, o que é desligado no céu é desligado na terra. E aí? Hum? E antes de eu terminar, quero reconhecer algo que tem ficado invisível, tá? Você honrou o seu compromisso por, sei lá, 10 anos, 13 anos, 5 anos, 20 anos, enquanto a maioria das pessoas dariam o up depois de 3. Você não deu. Você ficou, você questionou, você estudou. Você não apenas esperou, você investigou. Isso não é ingenuidade, é honra, integridade. E é isso que vai te levar para frente, pessoal. Não é o dinheiro, é a integridade. Então aqui está o caminho, a arquitetura do controle, entender por que nada aconteceu. O link está abaixo, não é possível que eu tenha que escrever um livro, fazer um vídeo sobre isso. Método soberania quântica. Entender como você se prepara. Me chama no PV, que eu explico para você. Uau, ficou bom, hein? YouTube, canal Romualdo Freire 77. Novos vídeos toda semana sobre mentalidade, estratégia financeira, construção real. Inscreve no canal, indica para as 10 pessoas aí. Vamos criar uma equipe realmente com uma frequência diferenciada, pessoal. Curte os vídeos, comente, indique, sei lá, inscreva.
Vamos fazer esse negócio acontecer, tá? Eu estou à disposição daqueles que querem ser transformados. Se você quer apenas ter informação, eu sinto te dizer, não conte comigo, não conte comigo. Mas se você quer transformação, se você quer sair desse jogo e virar o jogador de verdade, então tudo que você precisa está aqui. E eu vou terminar isso. Lembra da placa feia no jardim? O experimento de Cialdini? Onde um cara foi perguntar se as pessoas queriam uma placa feia no jardim para promover segurança nas ruas? Só 1% disseram sim. Mas uma semana antes, quando alguém perguntava, né? Você apoia a segurança nas ruas? 85% diziam sim. E quando era perguntado novamente, quer colocar a placa? 85% colocava. Por quê? Porque a primeira pergunta não era sobre a placa, era sobre quem você é. Eu sou o tipo de pessoa que apoia a segurança. E uma vez que você diz quem você é, seu cérebro faz tudo para ser consistente com aquela identidade. Então, minha pergunta para você é simples: você é o tipo de pessoa que se prepara? Ou você é o tipo de pessoa que espera? Porque se você é o tipo de pessoa que prepara, então tudo que vem agora faz sentido. O livro, o curso, o YouTube, a comunidade, porque você não está comprando nada, você está confirmando quem você já é. E quando você faz isso publicamente, quando você diz eu vou entrar no método, você ativa um mecanismo daquelas mesmas pessoas da placa do jardim. Entende? Você não está apenas aprendendo, você está se reidentificando. Você está dizendo ao seu cérebro: eu sou o tipo de pessoa que aprende. Eu sou o tipo de pessoa que evolui. Eu sou o tipo de pessoa que está pronto. Ok? Pessoal, eu preciso finalizar esse áudio e dizer a você que foi um prazer imenso passar esses dias, esses meses, né, com vocês aqui. E acredito que eu tenho, né, que focar mais no grupo de treinamento, no canal do YouTube. Então, esse áudio será o último áudio que eu gravo nesse grupo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Espero de verdade que não tenha sido apenas informação, mas que de alguma forma isso tenha transformado a vida de vocês, a forma como vocês enxergam essas operações. Eu estou disponível no meu WhatsApp, pode me chamar no WhatsApp, tá? Se você quer apoiar o meu trabalho, tem os e-books aí. Eu escrevi para vocês, para todos aqueles que estão ou se sentem perdidos e precisam de um norte, de uma direção. O protocolo Super Rico já circulou em inúmeros grupos com vários depoimentos positivos. E eu quero agradecer a cada um de vocês que está no canal do YouTube, que está se inscrevendo, que está comentando, que está indicando. Teve uma pessoa que, aliás, tem várias pessoas, né? Mas essa pessoa, no... preciso falar sobre ela. Ela me chama de professor, bondade dela, né? Ela sempre está em comunicação comigo, falando sobre os seus avanços. Professor, acabei de ler o livro Protocolo, sensacional. Professor, acabei de ler o livro Arquitetura do Controle. Professor, estou no canal do YouTube, indiquei para 10 amigos meus na operação, eles querem fazer um método de soberania também. Professor, já estou indo para o 6º módulo. Isso demonstra o nível de visão que essa pessoa está buscando para ela, de resultado que ela está buscando para ela. É uma pessoa extremamente sensacional, uma pessoa que qualquer pessoa queria ter ela por perto. Não pessoas resmungona, questionador, críticas. Isso aí ninguém quer ter, ninguém assim perto da gente. Você quer ter alguém assim perto de você, crítico, que resmunga, que só fala mal, xinga, mas não faz nada para melhorar? Eu acredito que não. Então, meus amigos, eu me despeço aqui, tá? Estarei no canal do YouTube. Eu vou gravar áudios ensinando sobre mentalidade, conceitos financeiros. Estou tentando trazer alguns parceiros, nomes tops aí, para trazer conteúdo de altíssima qualidade. Pretendo fazer um vídeo explicando sobre protocolo Super Rico, também arquitetura de controle, sobre os livros que eu escrevi. São 12 livros que eu escrevi. Então, eu estou à disposição daqueles que querem realmente avançar, tá? Me coloco
à disposição de vocês. Meu número vocês já têm, tá? Pode me chamar tanto no Telegram quanto no WhatsApp. Se você quiser falar comigo e não tem um número, pode pedir para DM Thelma. Gratidão, Thelma, gratidão a esse grupo maravilhoso. Vocês são sensacionais, maravilhosos. E eu sei que tem pessoas aqui incríveis que ainda não conversou comigo, mas eu sei que tem pessoas incríveis aqui. E estou aberto para fazer parceria. Vamos ser parceiro de negócio, vamos trocar figurinha, vamos criar algo junto, por que não? Traz o seu conhecimento, vamos misturar com o meu e vamos criar um produto, vamos ganhar dinheiro. Enquanto as operações não acontecem, vamos fazer dinheiro. Uau! Vamos sair desse modelo fracassado de mentalidade derrotada para uma mentalidade rica de prosperidade, de soberania. É para isso que eu estou aqui, para convidar você para avançar. Recebe o meu abraço, recebe a minha admiração, meu aperto de mão e quem quiser avançar comigo, Método Soberania Quântica, YouTube, os livros, estamos juntos até depois do fim.